Olá, nós voltamos neste início de 2022 para conversarmos um pouco sobre a situação, a perspectiva brasileira neste ano eleitoral. Antes, eu faço aquela lembrança para você, vá no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, clique no sininho, se inscreva e receba sempre as notificações. Não há dúvida de que não teremos um bom panorama em termos econômicos neste ano de 2022. As previsões são de um crescimento muito pequeno, 0,5%, talvez um pouco mais, um pouco menos, nada que recupere a grande defasagem da economia brasileira desde 2015. Nós tivemos 2 anos de forte recessão, 2015 e 2016, depois crescimentos baixos em 2017, 18 e 19, e novamente uma grande queda em 2020, uma elevação em 2021, mas que não recupera a queda nem em 2020, ou seja, não recupera o pré-pandemia e não recupera as quedas anteriores. Se a gente fosse analisar, é como se nós estivéssemos rodando em 2022 com a produção que nós tínhamos por volta de 2013 e 2014. Portanto, o Brasil empobreceu, sua população aumentou e sua produção diminuiu e não acompanhou o ritmo de crescimento da população. Isso a gente vê nas ruas, nas grandes cidades. Só que há um ponto que é o seguinte: nós temos um governo que tem sido um governo predador. Predador em termos financeiros do país, em termos de empregos, em termos de meio ambiente, em termos das políticas de civilização da sociedade. E o que acontece hoje? Hoje há um panorama eleitoral em que dificilmente, não está nos manuais da política, este governo terá capacidade de reeleição. Porque a situação está ruim para a maioria da população. 2/3 dos brasileiros consideram o governo ruim. Isso é quase impossível fazer com que uma administração deste tipo seja reeleita. Não é esse o panorama que acontece nos países onde há eleição tradicional entre partidos, como aqui no Brasil. Então, portanto, este governo e sua base sabem que tem apenas um ano, ou um pouco menos do que isso agora, para passar, como diria Ricardo Salles, a boiada em todos os setores. Isso é um panorama perigoso. Por quê? Porque as instituições brasileiras, claramente, não funcionam a contento. A sociedade brasileira está anestesiada. Ela está num ponto de exaustão de todos os dramas vividos nos últimos 5 ou 6 anos. Então, portanto, essa sociedade aposta no processo eleitoral. Ou seja, olha, faltam pouco mais de 8 meses e meio para que a gente tenha eleição e muda-se a situação na eleição. Só que antes disso, há toda uma batalha. Há uma batalha na área do meio ambiente, na área do emprego, na área da situação financeira. E o que me parece absolutamente claro por parte do governo, de seus apoiadores e de suas bancadas, é que vai se tentar passar a boiada em todos os segmentos nesses últimos meses de administração. É isso que você tem que estar atento, é isso que a sociedade, o Supremo Tribunal Federal, as demais instituições deveriam atentar nesses últimos meses. Porque nós podemos ter um nível de destruição, de esgarçamento, de difícil reversão na próxima administração, seja ela qual for. Hoje, claro, o favorito absoluto é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Reverter o processo de destruição dos direitos, da saúde, da educação, das bases da Constituição de 1988, são pontos fundamentais. Vai ser preciso força política, vai ser preciso uma bancada muito mais progressista no Congresso Nacional e as dificuldades serão imensas porque você terá, logo depois da eleição, quase sempre o bolsonarismo, o lavajatismo e o chamado Partido Militar na linha de frente junto com parte da elite brasileira na tentativa de não fazer com que o que foi implementado em favor do grande capital seja mantido a partir de 2023. Portanto, as mudanças que o novo governo vai precisar implementar serão muito combatidas a partir de 2023. Mas antes disso, nós podemos ter um aprofundamento da destruição brasileira, da sua economia, do seu meio ambiente, da sua relação com a sociedade, no período que antecede essa eleição. Esse é o recado, esse é um pouco o que você deve esperar deste 2022, que vai ser difícil e que em outubro o Brasil ou dá uma guinada forte também na área do Congresso Nacional ou o novo governo efetivamente terá dificuldades para implementar as mudanças necessárias. Eu, Marco Antônio Monteiro, agradeço a sua participação aqui e a gente volta ainda nas próximas semanas com outros dados
da realidade brasileira.